Sétimo ano, vamos lá. Pedi que vocês abrissem na página 37 para falarmos um pouquinho sobre a narrativa ficcional, tá? A ficção científica, entender o que é ficção científica. E na página 37, né, o que vocês têm aí, né? Ele diz assim, os livros Jurassic Park e The Lost World, do norte-americano John Michael Crichton, deram origem à sua série de filmes de grande sucesso de bilheteria em todo o mundo, né, que é o filme Jurassic Park e o Lost World, The Lost World. E aí que foram dirigidos pelo Steven Spielberg. Esse que vocês estão vendo aí na telinha de vocês aí é um filme de 93, né? Que tem o Bad Rainford e aí outros artistas. E aí lá na página 37, a companheira diz assim: você já assistiu algum desses filmes? E ele coloca assim: você já pensou nisso, né? O que ele quer dizer aí no final? Ele fala assim para vocês, ó. No primeiro deles, o Parque dos Dinossauros, o milionário John Hammond cria um parque temático povoado desses animais pré-históricos. Sabemos que os dinossauros desapareceram da Terra há milhões de anos. Explique, né? E se não souber, formule pelo menos uma hipótese aí, porque uma fantasia tão absurda, algo tão absurdo, pode ter uma forte verossimilhança interna, quer dizer, dentro lá desse próprio mundo, do mundo que ele criou no filme, né? E envolver tanto assim os espectadores. Em sua explicação, leve em conta o nome desse gênero, ficção científica. Vamos lá? Por que vocês acham, então, que esse gênero atrai tantos espectadores? Porque ele cria uma verossimilhança interna tão forte assim? O que vocês acham? E aí vocês chegaram aqui à conclusão? Vamos lá, por que isso acontece? Porque a ficção científica, né, esse gênero, na verdade seria um subgênero, né, da ficção, né, a ficção científica, ela é comprovada, a verossimilhança interna, ela é criada por uma justificativa de um estágio da ciência no futuro, né? Então a ciência explica isso no futuro. Isso e é legal porque a ficção científica nos propõe uma reflexão do mundo, né? Da ordem natural das coisas, né? Que a ciência vai poder explicar. Em breve vocês vão ler aí um texto um pouco mais à frente, né? A respeito do momento em que a Terra inundou, teve um dilúvio, inundou, né? E todas as pessoas passam a viver em balões, né? Em grandes balões. E aí é uma ficção científica, mas tem uma explicação, né? Essa inundação da Terra, o dilúvio, o derretimento das calotas polares. Então a ficção científica que os alunos do sétimo ano, ela tem aí esse gênero narrativo, ele é interessante, ele cria uma verossimilhança forte, tudo bem? Porque ele é pautado numa justificativa da ciência no estágio futuro. Tudo bem, agora ao virar a página, na página 38, né, tem um tópico lá, ficção científica, só para relembrarmos o que é ficção científica e quando ela foi criada. Então ele diz aí que a ficção científica surgiu no século XIX, após a Revolução Industrial, né, com a publicação de um livro famoso, Frankenstein, da Mary Shelley. Na Netflix tem até um documentário sobre a Mary Shelley, né, e aí falando inclusive do Frankenstein. Mas, nos dias de hoje, nós vemos vários filmes sobre ficção científica. Se você bater o olho aí na página 38, lá em cima, você já vai encontrar lá Avatar, Matrix, ET, Guerra dos Mundos, o próprio Jurassic Park. Então, a ficção científica, ela está em torno, está no cinema, nos chama muita atenção. E o que caracteriza mesmo são esses acontecimentos estranhos, todos diferentes, mas justificados pela ciência. Essa é a ideia, né? É uma forte verossimilhança. Esses acontecimentos estranhos, dentro desse contexto narrativo, ele é possível. Por isso que é verossimilhança interna. Porque a ciência justifica, tá? Esta é a característica principal da ficção científica. Outra coisa interessante que vocês estão vendo aí também, né, logo abaixo, é a utopia e a distopia. Quer dizer, a ficção científica pode estar num mundo paralelo ao nosso, né? Utópico ou distópico. Né? O que seria essa utopia? Seria um mundo ideal, né? Cheio de felicidade, uma descrição de uma sociedade ideal,
fundamentado em leis justas, etc. Já a distopia, né, que esse mundo paralelo da ficção científica aí, né, seria qualquer representação aí de uma organização horrível para se viver, insuportável, tá? E na verdade, quando se cria uma distopia, como por exemplo vocês devem ver aí em alguns textos de ficção científica, é uma crítica que ele faz, por exemplo, né? Olha, viver em balões, como eu falei para vocês, é distópico, não é bom, é ruim, eles estão todos pendurados, né? Mas é uma crítica que se faz porque não cuidamos, por exemplo, do meio ambiente. Então, a ficção científica ela promove sim uma boa reflexão. Agora vamos aos itens do tópico de leitura. Né? Então nós temos aí um tópico de leitura, que na página 38, que diz para vocês, olha, o texto que você vai ler agora é um capítulo do livro A Vida no Céu. Isso que eu falei para vocês aí que eu estou comentando, né? Que é um romance para jovens e outros sonhadores do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Ele diz assim, ó, no módulo 13 do caderno 2, você lembra que nós vimos lá resenha? Nós vimos lá capa, contracapa, as orelhas do livro. Nós tínhamos lá, quando falamos em resenha, tinha um texto lá que era um balão, tudo bem? Lembra-se disso? Com azul e vários balãozinhos bonitinhos e tal. E nós lemos aí a resenha. Agora nós vamos ler um trecho, um capítulo desse texto para fazermos o exercício da aula de hoje. E só para relembrar aí algumas estratégias de leitura, a apostila traz para vocês alguns tópicos, na página 38 aí abaixo. O primeiro é avançar gradativamente e retornar a trechos já lidos. Para quê? Para buscar informações. Vocês vão ver que nessa leitura que vocês vão fazer, ele vai colocar do lado direito sempre uma perguntinha com 3 alternativas. E será necessário esse avanço e retorno para buscar informações no texto, tá? Então esse é o primeiro tópico. O segundo é fazer previsões sobre a continuação da história e sobre a consequência dos acontecimentos. Naturalmente já fazemos isso. Então vocês vão fazer a leitura, já vão pensar, vai acontecer tal coisa, vai acontecer dessa maneira. Mas vocês terão também perguntinhas para direcioná-los. Isso é comum na estratégia de leitura, tá? O terceiro e um tópico bem importante é formular hipóteses sobre o significado de palavras e expressões desconhecidas. Vocês também fazem isso e vai ter lá questões do tempo todo. Por quê? Nós não queremos o tempo todo ficar abrindo o dicionário, né? Nem precisamos. Então, isso é levantar hipóteses, é fazer, observar o contexto em que a palavra está inserida e tentar entender o significado dela ali dentro. E, por último, observar os marcadores temporais e organizar mentalmente a ordem dos acontecimentos narrados. Então, você vai observando esses marcadores temporais, depois disso, logo em seguida, amanhã, né, ontem, depois de ter caído do balão, sei lá, coisas desse tipo. Você vai observando esses marcadores e vai organizando em sua cabeça, tá, esse enredo aí. Tudo bem? E em seguida ele fala para você assim, ó, na página 38, abaixo disso. Faça a leitura silenciosa do texto. Faça a leitura silenciosa do texto. Aguce sua atenção e procure observar todos os detalhes. Ao longo do texto, há pequenos números entre parênteses, que remetem para questões em forma de teste, localizadas na coluna da direita. Então você vai pegar o texto, vai olhar aí, é esse texto aqui que vocês estão vendo. Então você tem aqui, né, o texto e a coluna da direita algumas questões. E eu vou fazer até uma brincadeira com vocês aí, matemática. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Na questão 1, vocês têm todas as questões, vocês têm 3 questões. Coloque assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Então, como se fosse ABC, você coloca 1, 2, 3. ABC, você coloca 1, 2, 3. Para fazermos uma conta página por página. E aí, continuando o que ele disse para você na página 38, ele fala assim, ó. Sempre que encontrar essa marca, o número, né? Localize a questão correspondente e reflita sobre ela. Se for necessário, retorne ao texto e releia o trecho a que ela se refere, ou mesmo volte às passagens anteriores. Em cada teste, você deverá assinalar apenas uma alternativa, aquela que complete corretamente a frase denunciada. Quando terminar de ler, o professor promoverá a discussão de todas as questões. Aí nós vamos comentar todas as questões depois. Então, o que eu vou pedir que vocês façam agora, vou dar um tempinho para vocês, são 3 páginas, na verdade vai dar 1h30, né? Mas vocês têm as questões aí. Então, você vai fazer a leitura do texto, da página
39 do capítulo. Então, quando você esbarrar com o número, você tem a questão. Então, ele começa assim para vocês. Vamos ver a primeira aí juntos. Ó. Quando menino, fui patinador. Chama-se de patinadores aos jovens que tiram o cinto de segurança que os prende aos cabos de aço. E aí já apareceu o número 1. Ele fala assim, ó, o pronome os e eles, o número 1 aparece depois também, referem-se a... E aí vocês vão voltar aqui no texto, retomar para poder ir respondendo aí, tá bom? Boa atividade, continue fazendo e daqui a pouco nos falamos.